Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 9 de julho de 2025, pessoal, chegando aqui no gráfico semanal, a gente consegue observar que o gráfico semanal continua um pouquinho negativo aqui ainda. A gente vai ter que observar aí ao longo da semana o que ele vai querer fazer, como ele vai se comportar. Só relembrando aqui que a gente chamou atenção que ele pode querer fazer essa correção. Então, de repente, buscar essa média rápida aqui na faixa dos 50% de correção. Ou até mesmo forçar uma correção maior ali na casa de 61,8 ou até mesmo 76,4 e aí já buscando essa média de 17 períodos do semanal, que foi o que ele fez da última vez, né? O último toque, na última correção que ele fez, ele buscou ali basicamente tocando a média de 17 períodos, tá? Então vamos observar como ele vai se comportar durante o restante da semana. O gráfico diário, a gente consegue observar o quê? Que ele de fato chega ali a tocar a média de 17 períodos e aí ele sente a região. Ó. A gente vê que, apesar do dia ter sido negativo novamente, porque teve um fechamento mais baixo do que do dia anterior, a gente tem uma sensação de que ele sentiu a região, porque ali fica bastante sombra inferior, bastante pavio, certo? Se a gente olhar para a retração um pouco menor, que essa daqui é do semanal, então diminuindo aqui a retração agora para o diário, ó. Esse fundinho do diário aqui do 119, algumas pessoas até consideram aqui o 122 e tal, né? Então a gente pode. A diferença é muito pequena entre eles, então vamos deixar no 119 aqui por hora. Ó. Então a gente vai observar que ele buscou uma região de retração de 50% e também respeitou, né, a média de 17 períodos. Então isso pode indicar que ele esteja já tendo dificuldades de dar continuidade na correção. Então pode ser que agora ele possa tentar uma retomada. Ou seja, se no dia de hoje a gente tiver um candle positivo que venha violando a máxima do dia de ontem, possivelmente ele possa ter uma aceleração, possa querer dar uma acelerada para cima. Então a gente vai ter que observar como vai ser esse comportamento e como ele vai se comportar também aqui na retração oposta, ó, que seria o que? A gente pegar do fundo, vou tirar aqui a outra para não confundir, ó. Pegando do fundo até o topo, a região ali de 61,8 de Fibonacci, então ali na região de 142.565 ele pode ter a primeira dificuldade e posteriormente na região de 143.050 aproximadamente. Então a gente vai ter que ficar muito atento como ele se comporta e se de repente ele conseguir colocar um candle positivo e fechar bonitão assim, ó, como esse aqui, aí pode ser que a gente tenha algum tipo de continuidade para a alta. Mas aí vamos aguardar e ver como que o preço se desenvolve. Também olhando pelo outro lado, ele pode querer dar continuidade na queda. Então aí que a gente faz? A gente vai colocar a retração novamente aqui, ó, e olhar para baixo. Olhando para baixo, ele pode então querer forçar novos níveis, ou seja, pode querer buscar a região de 61,8, certo? Que aí vai entrar em confluência com algumas regiões de briga anteriores aqui. Então pode ser que
ele vai ter mais dificuldade de fato de seguir dali para baixo, ou de repente ele queira até acelerar um pouco mais e aí buscar uma região de 76,4 de Fibonacci para posteriormente a gente entender o que ele vai querer fazer, se ele vai querer voltar a subir, se ele vai reverter, então aí a gente vai ter que tentar entender o que o preço vai nos mostrar, tá bom? Agora vamos chegar ali no gráfico de 60 minutos para a gente poder entender o que está acontecendo no 60. Ó, o 60 então ele vinha no movimento ascendente, certo? Então ele vinha fazendo movimento de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. Ele marca um topo agora e vem fazendo uma correção, certo? Então, fez uma correção, foi ali fazer um teste nas médias e aí acabou se segurando por aqui nesta região agora. Interessante é a gente entender que essa região que ele se segurou é um fundinho ali do lado esquerdo, ó. Então ele não conseguiu ter força para violar essa região. Então realmente é um bom ponto de parada aqui, ou seja, que ele possa de fato cansar de cair aqui e aí de repente voltar a retomada para a subida. Então, se ele entregar um movimento assim, aí ele pode começar a desenvolver novamente de forma ascendente. Então nós vamos ter que ficar observando hoje se ele vai conseguir violar esse topo aqui do candle 1, ou seja, a máxima de ontem, e aí ele pode acelerar, certo? Ele pode acelerar. Então, mais provável que se ele passar dali direto, ele faça uma aceleração e depois ele venha testar a região de antigo topo. Aqui, ó. Vou marcar aqui para ficar mais fácil, ó. Tá vendo aqui? Ele pode vir fazer um reteste aqui e aí montar uma continuidade para tentar buscar o topo. Não que ele vai fazer tudo isso no dia de hoje, não necessariamente. Mas a gente só está observando o que o preço pode fazer a partir de agora. Então ele pode acelerar, violar a máxima de ontem, desenvolver um movimento e depois fazer uma correção para posteriormente dar continuidade, certo? Então eu vou ficar muito atento. Para mim, se ele passar dessa média, essas médias aqui dos 60 minutos e confirmar, então na primeira hora de pregão, se ele fizer um candle interessante assim, eu entendo que provavelmente ele vai buscar uma continuidade e aí ele possa desenvolver na segunda hora de pregão, certo? Depois ele pode fazer um candle de lado ou até mesmo uma pequena correção, certo? Deixa eu só isso. Aqui uma pequena correção e depois entregar um movimento. Essa correção ela pode vir até aqui essa região, né? E se a gente fizer uma retração aqui fictícia, tá? A gente vai entender que ele buscaria ali uma região de 38, de 50% de retração, para posteriormente voltar a fazer um movimento de subida, né? Aqui, ó. Depois entregar um novo movimento de continuidade. E aí sim fazendo um rompimento, deixando um pivô bonitinho. Tá, pessoal? Então isso é o que eu estou vendo. Se ele quiser de fato continuar subindo, não quer dizer que ele vá fazer isso. A gente aqui explora as possibilidades que ele pode entregar. Assim como ele pode andar, chegar nesse topo aqui e aí ele sentir. E aí a partir disso, ó, a gente apaga tudo aqui que a gente desenhou e aí a gente trabalha com outra possibilidade, que é a possibilidade do que? De queda, certo? Então aí ou ele pode vir e violar direto para baixo, ou até mesmo não descartar um cenário consolidado e ele ficar trabalhando esse range aqui, tá? E aí a gente tem que observar como ele se comporta para a gente tentar operar da melhor forma possível de acordo com o cenário que nos for apresentado. Tá ok, pessoal? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa seu curtir aí, certo? Se você conseguir compartilhar com os amigos, deixa um comentário também, caso você tenha alguma dúvida, queira que a gente aborde novos conteúdos. Sempre muito útil a participação de vocês, tá ok? Agora vamos dar uma olhadinha lá no 15 minutos para a gente entender como é que ficou. Ó, 15 minutos. Aí no caso do 15 a gente trabalharia com uma retração até um pouco menor. Mas aí basicamente ela já foi violada aqui, ó. Violada não, mas ó, ela chegou ali encostar, que é aquela mínima lá
dos 60 também, que fez aquele fundinho que ele não conseguiu violar. Então no 15, ó, o 15 teve um belo movimento, só que aí no dia de ontem ele basicamente ficou consolidado aqui, né? E o mercado não conseguiu desenvolver para lado algum. Então ele até fez uma nova mínima em relação ao dia anterior, porém não se desenvolveu. Então o que a gente consegue observar? Depois que ele faz nova mínima, ele faz um movimento para cima, tentando buscar passar dessa região de médias. Depois ele vem novamente. E aí aqui ó, ele faz um movimento que a gente chama de micropivô. Então ele acionou esse micropivô bem perto do final do pregão. Então, isso me chama a atenção no sentido do quê? Que ele agora pode acelerar, certo? Então eu vou fazer aqui uma projeçãozinha, ó, entender até onde ele pode buscar inicialmente. Então, inicialmente, ele já quase bateu o alvo, que seria a média de 72 períodos aqui, tá? Mas eu acredito que ainda ele possa, então, acelerar e buscar o 618 do 15, que é basicamente a máxima do dia de ontem. Então, ali sim, ali vai ser um ponto bem decisivo para a gente entender se ele, de fato, vai conseguir acelerar a partir dali, ou seja, se ele já viola isso de primeira e acelera, ou se ele vai ainda fazer uma retração, fazendo um reteste aqui e depois vir violando. E aí, de repente, aí sim entregar a aceleração que a gente espera, tá? Então, isso para construir um movimento ascendente. Bem como ele pode chegar lá naquela região, testar o topo que foi deixado ali do dia anterior e falhar. Ou seja, ele testa o topo, ele até viola o topo por poucos pontos, deixa um rompimento falso e começa a cair novamente. E aí ele poderia fazer o quê? Ele poderia ou cair direto até lá embaixo, ou induzir compras aqui no meio do caminho e depois simplesmente fazer isso aqui, ó. E aí acelerar e vir testar a mínima de ontem. Então a gente vai ter que ficar muito atento como ele se comporta nessa região aqui. Essa região sim, ela vai ser muito decisiva no dia de hoje. Então vamos observar se caso ele vir para cá, como ele vai passar ou como ele vai se comportar quando ele chegar aqui. E aí a partir disso a gente vai entender qual que vai ser a tendência do dia ou se ele de fato pode enrolar e entregar um movimento de consolidação, como eu já falei ali anteriormente no tempo gráfico de 60 minutos e ficar de repente trabalhando esse rangezinho aqui que ele deixou do dia de ontem. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.